todos nós que estamos nesse momento vibrando pelo nosso planeta. Quero, nesse momento, falar um pouco a respeito da nossa situação nesse planeta Terra. De repente, todos andando de qualquer maneira, pensando de qualquer maneira, nunca voltado para o Deus, Criador do Universo e de todos nós. De repente, aparece uma pandemia desta e todos param. E nesse parar, todos nós façamos um pouco de reflexão a respeito do que está acontecendo, o que é que está havendo com a humanidade do planeta Terra. Não é dispersão? Estão dispersos, estão todos cheios de orgulho, de vaidade, de prepotência e tal. No entanto, agora nós temos que parar, vibrar, mentalizar Deus e orar para toda a humanidade, inclusive para a pátria do Evangelho, Brasil, coração do mundo. Então, meus irmãos, vamos fazer a oração, a leitura desta noite. Oração da migalha. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faz que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas não ficam indiferentes, quantos me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me em gota de remédio para a criança doente, atirar-me à distância quando surge na forma de pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro fazer ainda a alguém dos que chamam de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para refregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outro alguém que sou resto de prato para calha, resto de prato para calha do esgoto, mas, entretanto, mãos fraternas que me auxiliam, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no ente de infortúnio, refletindo na morte. Afirma que sou apenas a migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quiser falar em amor, narraste a história de uma dama. Dama perdida. E reportando-te ao reino de Deus, tomado de uma semente de mostarda, por base do teu ensino, faz, Senhor, que os homens me aproveitem na obra do bem eterno, e que, para que me acompanhasse a capacidade de trabalhar, diz-lhe que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão, entre riquezas dos poderosos e as joias fascinantes do santuário, e conta-lhe que me viste, me abandonaste nos dedos migalhas de pobre viúva e da afeição de um vintém. Mei. Mais uma vez, nós agradecemos a todo mundo
por esse mês de julho, que recordo muito bem que um grupo de estudo chamado Grupo de Estudo Centelha Divina tornou-se Centro Espírita Centelha Divina exatamente no dia 15 de julho de 1995. Naquele mesmo dia, nós tivemos intuição, então escrevemos uma música que chamava-se Nova Era. Logo depois veio outra falando da doutrina de amor, que é a doutrina espírita, e assim sucessivamente. E daí não parou mais de trabalharmos buscando esse fruto que eleva o homem ao reino celestial, que é o Evangelho do Cristo. E hoje à noite nós vamos ter a nossa irmã. Vamos então fazer a oração desta noite, né? Em agradecimento ao nosso Jesus. Mestre querido e amado Jesus, o quanto nós te agradecemos pela oportunidade de nos ter dado esse grande presente que chama doutrina espírita. O quanto enriquece-me, espírito que sou, tentando caminhar nas veredas que tu indicaste, levando comigo a cruz da minha renúncia. Senhor, sinto muito feliz, pois também me trouxeste e colocaste aqui na terra da provisão, Brasil, para diminuir as minhas cargas das minhas reencarnações pretéritas. Sei que se estou aqui é porque coisas de bem não fiz, mas da agora em diante, com a tua força, eu com certeza irei caminhar, sempre prestando atenção para não cair no poço. Salve, ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus. Rogai ao Pai por todos nós, agora e na hora de nossa redenção, que assim seja. Doce e amada Mãe, naquele dia, o Mestre olha para ti e pede que não chore por ele. E olha para o João e diz: não chore por mim, filho. Eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí os vossos filhos. Chorem por toda a população do planeta. Assim, Mestre, temos esse Espírito como uma grande protetora para toda a humanidade. E nesta noite, com certeza, a nossa irmã merece influência linda e maravilhosa de Jesus e Maria de Nazaré, nossa mãe. Olá, irmãos, amigos, internautas, muito boa noite. É com muita satisfação que nos encontramos aqui, a convite de Gal, do Centelha Divina, para proferir mais uma fala sobre um assunto tão especial, tão encantador, que é sobre Maria, Mãe de Jesus, a Maria de Nazaré. Então, nós vamos nos deter do nascimento de Maria até a sua morte, por exemplo. Porque a vida de Maria não para com a morte, assim como a nossa, e ela vai ter um outro tratamento que fica para uma outra oportunidade, a sua caminhada evolutiva depois ainda enquanto espírito. Mas vamos falar aqui de Maria aos 4 anos, né? Já se mostrava uma menina notadamente inteligente, delicada, de alma sutil, bastante prestativa, muito amorosa. Seus pais eram Ana e Joaquim, e eles se preocupavam muito com a questão da educação de Maria, porque ela já apresentava uma tendência muito especial com as escrituras. Ela copiava, já lia tudo nessa idade, e copiava inúmeras daquelas escrituras, e isso surpreendia os pais. Então Joaquim, falando com sua mãe Ana, queria levá-la para algum lugar, entregar a esse lugar, e que foi chamado o Templo das Virgens, foi para onde ela foi indicada aos 4 anos, em Sião, para que a sua educação tivesse a contento, tivesse mais
apropriada às suas condições, né, e exigências, pela observação dos pais, é claro. Então, quando Maria chega lá, com muita dor, muita tristeza por ser muito criança, né, e os pais voltariam para casa, passado alguns dias, Maria adoeceu, seus pais voltaram, deram socorro, e os pais sempre questionando se aquilo estava certo ou não. A mãe de Maria ficava muito triste e sabia que ela também se entristecia, mas ao mesmo tempo ela se mostrava forte, já assim um espírito maduro, e ela confortava os pais dizendo que estaria tudo bem, que ela precisava estar ali. E os pais saíam também consolados, principalmente Joaquim, que dizia para a mulher que era necessário que assim fosse feito por causa dos desígnios de Deus. Maria, onde quer que passava, era graça, era a flor de Deus concebida aqui na terra. Então, Maria, quando andava, as flores se curvavam, o riacho ficava mais feliz. Todos os elementos da natureza davam um retorno a Maria. O ar, né? O sol, tudo contemplava essa beleza e esse espírito dignificante ao passar por qualquer lugar. Maria, ao passar, ao se afastar um pouco das localidades em que ficara, no templo espiritual, né, Templo das Virgens, ela avistou uma casinha muito longe e, ao entrar nessa casa, ela depara com um ancião. Era um sacerdote, já de bastante idade, considerado dos mais puros, um dos mais sábios daquela localidade. Era o sacerdote Brene, e ele a recebera com um grande encantamento, como que se presenciara no olhar e nos gestos de Maria algo muito especial. Então Maria trava muitas falas com ele, visita todas as tardes, e eles conversavam muito sobre várias coisas. E sacerdote Brene, ao falar que viria, né, um grande salvador para a humanidade, e ele pensara muito sobre a questão da mulher. Ele dizia assim que a mulher que ia conceber esse salvador seria uma mulher que iria sofrer muito. E aí ele começa a chorar e Maria pergunta se ela estava maltratando ele naquela conversa, né? Pueril, muito infantil, dócil. Aí ele disse, não, menina, 1000 vezes não. Mas não disse que ele estava diante, né, pressentindo que ele estava diante daquela mulher que ele viu o sofrimento futuro ao ser a mãe de Jesus, pelas vicissitudes pelas quais Jesus iria passar. Então, essa é a história de Maria, né, no Templo das Virgens. Quando Maria está já em idade para se casar, e aí já por conta, né, dos seus desígnios, que tudo vai se organizando, Maria vai voltar para casa e já está travada uma conjuntura em que Maria vai se casar com um homem mais velho, que Maria vai estar com um homem que precisasse, né, auxiliar nessa evolução espiritual, muito mais por irmandade do que por amor, por questões de sexualidade, entre outras. Então Maria é prometida a José. Entretanto, nesse íntere, Maria recebe a visita do anjo Gabriel, né, que ele fora visitar a cidade da Galileia, em Nazaré, e ele foi na missão muito divina, que era noticiar à Virgem Maria que ela seria concebida do Espírito Santo. Ele dizia assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita tu és entre as mulheres. Ela não compreendeu bem aquelas palavras, e ele então disse assim, Maria, não temas, você foi agraciada diante de Deus, pois seu ventre irá conceber e dará luz a um menino que se chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e que o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, no reino eterno, na casa de Jacó. Então Maria, incrédula, meio confusa, pergunta ao anjo como isso se daria, porque ela não conhecia nenhum varão. Então Maria queria dizer naquele momento que até então ela não tinha se relacionado com homem algum, apesar de estar prometida para José. Então o anjo responde a Maria que desceria o Espírito Santo. Ele iria cobri-la de virtude do Altíssimo, dando-lhe um filho também santo,
que ele seria chamado por todos filho de Deus. Isso ocorre quando Isabel, que é prima de Maria, está grávida já do 6º mês. Isabel também, por conta, né, dessa situação que eram pessoas escolhidas, vamos assim dizer, também teve um aviso que conceberia um filho. Ela até duvidou, porque Isabel era considerada estéril e tinha uma idade avançada, e seu marido tinha uma idade avançada. Então aqui ambos os casos, né, de Maria e Isabel, eles vieram para mostrar a onipotência divina, onde as pessoas não acreditavam que Isabel poderia conceber um filho e que uma virgem poderia conceber um filho. Então essas coisas foram mostradas nessa ocasião, como tantas outras. Então Maria, aí dessa forma, Maria que já estava sendo preparada há muito tempo, né? Ela tinha esse protetor, que é o anjo Gabriel, ela recebeu o ensino do sacerdote Braine, ela foi uma pessoa assim, muito apoiada pela espiritualidade. Então ela diz assim, ao anjo ela responde, como serva de Deus, que fizesse se cumprir a vontade do Senhor, segundo a sua palavra. E nesse momento o anjo se retira de sua presença, está lá em Lucas no capítulo 1. Então assim, nós observamos, nós estudiosos da doutrina espírita, sabemos que esses sonhos, esses avisos, né, era já a mediunidade presente na época de Jesus, como sempre, como todo o sempre. A mediunidade está presente na história da humanidade. Então essas comunicações, que são os anjos, nada mais são do que os nossos mentores espirituais, nossos protetores, aqueles espíritos afins que nos cercam de benevolência, desde quando nascemos e até antes de termos, né, a nossa programação de reencarnação. Então, quando Maria se achou concebida do Espírito Santo, antes mesmo de coabitar com José, e José, sabendo dessa condição que Maria se encontrava, teve a intenção de deixá-la, né, secretamente, com muita humildade, porque ele não queria difamar Maria, ele não tinha tido nenhum contato, e passou a saber que Maria estava grávida. Então, houve aí também uma providência divina nesse fato aí, porque ele também, através de sonho, um anjo vem e diz para ele que não temesse receber Maria como esposa. Porque o que aconteceu a ela foi por obra do Divino Espírito Santo. E mais, que ela deveria dar à luz, aí repete a história, que deveria chamar-se Jesus, porque ele haveria de salvar o seu povo de seus pecados. E Jesus, em hebraico, significa o Salvador. Então essas revelações se deram para fazer cumprir o que também fora dito pelo profeta Isaías. Isaías falou que a virgem iria conceber e dar à luz a um filho. E ele iria ser chamado de Emmanuel, que significa Deus conosco. Então, claro, né, através de Jesus, Deus está conosco. Ele trouxe a prova, né, do Espírito onipotente que é a força de Deus. Então, ao despertar deste sonho, José fez o que o anjo ordenara. Ele vai e recebe Maria como sua esposa. Entretanto, não tivera ela como mulher ainda, até Maria dar à luz a Jesus. Assim surge na história de Jesus essa estrela magnânima na humanidade, que é fruto da vontade do Pai. Essa história é independente da crença de qualquer povo. A história de Maria de Nazaré é uma mulher bem-aventurada, escolhida por Deus para interceder, né, junto do seu filho e para a vida de todos nós em humanidade como irmãos. Então, para bem ilustrar esse episódio, né, que configura a bem-aventurança de Maria, certa vez Maria vai visitar a prima Isabel, que já estava grávida. Então Isabel, quando ouve a saudação de Maria chegando em sua casa, o bebê no ventre de Isabel se mexe muito. E Isabel, então, nesse momento, é envolvida por um espírito que exclama bem alto na entrada de Maria na sua casa. Ele diz assim: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. De onde provém a mim que me venha visitar a mãe do Senhor? Então, ao ouvir essa saudação, a criancinha saltava de alegria em seu ventre. Assim, passagens belíssimas na história dessas duas personagens crísticas. Então, o nascimento de Jesus se deu, né, justamente quando, da parte de César Augusto, primeiro imperador, né, que esse imperador ele ficou na governança
antes do nascimento de Jesus, uns 27 anos, e ainda permaneceu depois de Jesus ter nascido uns 14. Então, por sua ordem, César Augusto ordena que todos devem se alistar, no período do governador da Síria, né, Cirênio. Então, foi quando José sobe da Galileia, cidade de Nazaré, e segue para Belém, da Judeia, chamada cidade de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida nesses dias, e ela foi também se alistar junto com ele. Então, de acordo com o Evangelho Lucas, né, Maria deu à luz a Jesus nesse cenário de exigência do imperador, né, e aí nasce seu filho primogênito. Ela o enrola em panos e coloca numa manjedoura, porque ali não havia estalagem naqueles dias para abrigar José, porque José era considerado um homem pobre, um homem de vida bastante humilde. Então as pessoas não deram a ele abrigo, né? A cidade muito movimentada, muito comércio, e eles se afastaram o máximo que puderam. Quando chegaram na localidade, encontraram uma manjedoura num estábulo, e ali se fizeram passar aquela noite, quando Maria dar à luz sem nenhuma dessas condições que nós conhecemos, com dor e agressão, né, física, assim, vamos dizer, bastante dor. Então, na manjedoura, os animais ali presentes também, confabulando a vinda de Jesus, se curvam a esse anjo de Deus que chega na terra, assim, num momento de bastante, Maria em transe praticamente, ela dá a luz sem dor, e como se fosse um sonho, quando ela acorda, e José também, eles já encontram o menino ali, maravilhado, né? Ficam ambos pelo amor que acabaram de receber e a vibração que são acometidos em seus corações. Então, naquela região havia pastores vigiando seus rebanhos durante a noite. E também para esses pastores veio um anjo com muita luz, dizendo que eles não tivessem medo, não, e que eles estavam trazendo muita alegria para o povo. E notificou dessa forma o nascimento de Cristo, nosso Senhor. Então os pastores seguiram para Belém a fim de verificar se nessa localidade realmente tinha aparição, né, de alguma coisa relativa àquela notícia. Então muitos anjos celestiais, louvando a Deus, disseram assim: glória a Deus nas alturas, e paz e boa vontade para com os homens. E aí Maria vai guardando todas essas coisas em seu coração, né? Os pastores estiveram lá e levaram a presença de Deus, né? Porque foram recomendados para presenciarem, para notificarem esse evento. Então, no período também da circuncisão de Jesus, vamos dizer assim, o batismo, Jesus recebe esse nome que foi prometido pelo anjo, lá em Jerusalém. Havia por lá um homem chamado Simeão, um homem de muita fé, e esse homem recebera a revelação de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então foi Simeão que tomou Jesus em seus braços, dizendo que o Senhor podia despender dele paz. Quer dizer, o Senhor podia levá-lo para a pátria espiritual, porque os seus olhos já tinham visto a salvação. Então essas coisas todas que iam acontecendo, iam fazendo Maria e José ficarem maravilhados, assim, comovidos com as coisas que falavam sobre o menino Jesus. Mas, infelizmente, diante de tudo isso, é aí que se dá início à perseguição do menino Jesus. Porque os magos vieram a Jerusalém para adorá-lo, né? Os magos vieram seguindo a estrela do Oriente, até as paragens onde estava Jesus. Então eles foram orientados também através de desígnios, né, celestiais. Então Herodes, na época, ficou sabendo disso, né? Então autoriza esses reis que o avisassem quando encontrassem o menino Jesus, para que ele também o adorasse. Então, assim, a novidade do nascimento de Jesus traz um marco muito especial, né? Que todos começaram a se incomodar, aqueles que tinham uma prévia, né? Assim, desse poder que estava sendo anunciado, todos pensavam que era um poder político. Portanto, começa-se a perseguição de Jesus a partir dessa concepção. Então Maria e José fogem por conta disso para o Egito, então ficando lá por muitos anos. E Herodes autoriza a matar todas as crianças de 0 a 2 anos na redondeza de Belém. Ele ficara muito irritado porque sentiu-se traído pelos reis magos. Mas aí Herodes, né, manda fazer essa atitude drástica, né, bárbara,
por conta de que, para ver se acertava justamente nesse menino. Mas José, estando ainda no Egito, ele sonha. E, mais uma vez, através de sonhos, esses sonhos a gente está vendo que são informações, né? É toda uma comunicação espiritual. E José é orientado a voltar para Nazaré, também cumprindo a profecia de Isaías, que disse assim: ele será chamado Nazareno, por conta das terras de onde ele ia viver. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus Cristo, por volta dos 12 anos de idade, ele foi para a festa de Páscoa em Jerusalém. Porque esse período, né, todos os anos, seus pais iam para essa festa e todos frequentavam esses festejos. Né? Era de costume referendar a época da Páscoa. Mas ao retornarem de lá, de Jerusalém, desses festejos, José e Maria perceberam que Jesus tinha permanecido por lá, porque não se encontrava junto deles. Estavam em uma grande caravana. Então essa caravana retorna, passa o dia inteiro procurando Jesus e tal. Então não o encontraram. Já que não encontraram, Maria resolve e José voltarem a Jerusalém. E encontram Jesus aí no templo, já com 12 anos, né, dialogando sabiamente com os doutores. Então essas coisas, Maria ficava assim, sem compreender direito, e perguntou a Jesus: por que meu filho fez isso conosco, nós que estamos tão aflitos? E aí Jesus diz assim: minha mãe, por que estavam me procurando? Acaso não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Então Maria não compreendia que pai era esse, por que ele dizia assim do meu pai, com tanta intimidade, né, falando das coisas de Deus. Eles não compreendiam bem essas coisas. E Jesus parecia nessas palavras já dizer algo além, né, da sua magnânima personalidade. Aí Jesus era obediente aos seus pais, um bom menino, aquele estava envolvido ali naquela conversa com os doutores da lei, discutindo e respondendo assim sabiamente, né, sobre todas as coisas que eles perguntavam. E eles também questionavam aos doutores do templo e tinha resposta para tudo. Então muito eloquente, né, muito bem falante, etc. Então Jesus volta para casa porque ele é um menino bom, um rapazinho obediente, né, com os pais. E Maria de Nazaré vai continuando, né, a reter essas lembranças em seu coração, coisas preciosas ela ia notando sobre Jesus. Dias depois desse evento, né, de Jerusalém, com os doutores, Maria vai ser visitada por Isabel. Isabel vai à casa de Maria, né, são primas, e ela, como primo Jesus, leva, né, João para também estar lá com eles conversando, e os dois se encontram e se abraçam e ficam uma prosa bastante longa. E elas ficam observando, né? E João também tem traços singulares em sua personalidade. Então as duas mães, Isabel e Maria, conversam muito sobre suas experiências maternas junto aos seus filhos. Isabel falava do temperamento de João, né? Que ele tinha profundas meditações. Já Maria talhava falando que essas crianças traziam para a humanidade uma luz do divino caminho. Dizia ela que por muitas vezes encontrava Jesus a sós, perto das águas, mais distantes, né? Em conversação com viajantes, pessoas que passavam da Samaria, ou vinham de aldeias, né? Muito distantes. Pessoas das adjacências, daquele lago ali, o lago de Genezaré. Jesus ainda dizia muitas palavras caridosas e carinhosas lavadeiras aos transeuntes, aos mendigos, aos sofredores, aos estrupiados, né? A gente sabe o quanto Jesus se aproximava das pessoas em sofrimento. Então Maria diz nessa época para Isabel que ele tinha uma comunhão com Deus que ela nunca tinha visto nem nos doutores da lei acontecer isso em seus colóquios. Ele tinha muita eloquência, ele tinha muita segurança e muita, assim, vamos dizer, muito carinho com sua relação com o pai, sempre dizendo que toda a vida estava com ele estava sempre com o pai. Então, diante dessas observações, Maria já vai tendo uma preocupação com o destino de Jesus, que já está ficando um rapazinho e tudo, e ela se preocupa bastante, porque ela dizia que a sua ciência não poderia vir deste mundo, vinha de Deus. Então, assim, como a gente sabe que coração de mãe não se engana, né? Então, Maria tinha essa
inferência natural no seu espírito de mãe que Jesus Cristo era algo muito especial. Então tinha uma certa vez Eleazar, que era um homem que tinha uns relacionamentos, né, com aquelas autoridades, os doutores do templo. Esse homem chegou para o pai de Jesus, José, e falou que Jesus tinha nascido para a queda de muitos poderosos em Israel. Coisas que as pessoas não entendiam, os pais não entendiam. Maria, né, se fez mais uma vez preocupada e pediu a esse senhor, Eleazar, para interceder por Jesus. Logo a quem? Né? Aos doutores da lei. Pois sabia que ele tinha uma certa relacionamento com essas autoridades para ver se ele poderia fazer alguma coisa devido às suas preocupações que já estavam bastante alongadas, sendo alongadas. Então Jesus não ouve a conversa, mas percebe, né, através da intuição, né, Jesus médio completamente, ele percebe a intuição e por questão de intuição a fala, né, a tristeza da sua mãe, a preocupação da sua mãe. Ele nota, analisa a sua aflição e questiona: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Sempre lhe questionando a mãe sobre isso. E Maria dizia que estava preocupada com o seu preparo para a vida, que achava ele ainda muito inexperiente, que ele era muito jovem. Aí Jesus sempre lhe respondendo que já estava com o Pai. Então a gente há de convir que não é fácil para uma mãe, né, perceber tanta inclinação de um filho que realmente vai ser entregue na vida assim para missões muito superiores, né? Mas apesar disso tudo, ela não sabia ainda direito interpretar, né, as subjetividades do Mestre Jesus e daquele menino que se faria o Mestre Jesus. Mas o papel de Maria era esse, era seguir sempre os passos do seu filho. Então, assim, a presença de Maria na vida de Jesus é muito intensa. Não foi só trazer Jesus ao mundo. Maria persegue e percebe e guia e ama e protege e trabalha porfiadamente com Jesus todo o tempo. Então, as primas, nesse encontro que elas tiveram, confabulavam sobre o que se passava entre a conversação sempre solitária de Jesus e João. Elas comentavam, né, que parecia ser a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Então, quando Isabel acabaram toda essa visita, Isabel já querendo voltar para casa, ela pergunta a Jesus se ele quer retornar com eles, né, para casa junto com João. Aí Jesus, profeticamente, com uma inflexão de bondade assim, absoluta e profunda, ele diz assim: João partirá primeiro, profetizando. E ninguém sabia dizer muito bem o que isso significava. Isso que vai nos trazer Humberto de Campos, lá em Chico Xavier. Ora, vamos encontrar, né, no Evangelho de João, Maria, mais uma vez junto a Jesus em seu primeiro prodígio, né, lá no Novo Testamento, no evento das bodas de Caná, quando vai ter a oportunidade de transformar água em vinho. Maria nota a aflição e a questão da falta do vinho naquele momento. E ela fala: filho, chegou a tua vez. Então Maria acreditava plenamente nele, ela já tinha visto muitas coisas de Jesus. Então ela disse que era para ele dar um socorro aos propagadores, aos detentores da festa, né, os donos daquela festa. E aí ela chegava e falava essas palavras para os servos, né, os que estavam ali servindo as pessoas. Chegou para eles e disse assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Está lá em João, né, capítulo 2, versículo 5. Então, assim, isso é para a gente observar quão Maria depositava sua plena fé, né, em seu filho, no porvir, no que ele viria fazer pela humanidade. E essa festa ficou famosa porque quando acaba o vinho é um sinal de desrespeito, né? Então o dono da festa ficou muito feliz, muito satisfeito e disse para a dona da casa: nossa, como satisfeito eu estou, tudo está cheio, todos os vasos estão cheios de vinho. E vos digo, né, o vinho que normalmente se serve nas festas é o primeiro, né? O primeiro é de muita qualidade, depois serve-se o de qualidade mais inferior. Aqui não, aqui foi servido um vinho muito bom e que esse agora de segunda vez foi muito melhor e ficou muito contente o dono da festa.
Então, observemos, né, quão importante essas passagens, porque Maria faz parte da vida de Jesus o tempo todo. E ocorre assim, vamos dizer, por que Maria, né? Por que esse nome Maria foi dado a essa virgem? Então, Maria significava, né, significa em hebraico, duas possibilidades, né, de entendimento, que eu acredito em ambas as escolhas aqui. Sublime, né? Número 1, sublime, porque Maria é sublime, é um nome que significa algo sublime. E o número 2 seria a segunda opção de significado, escolhida por Deus. Então, se Maria era sublime, o era porque foi escolhida por Deus. Se Maria foi escolhida por Deus, o era porque era sublime. Então, assim, esses sentidos, na verdade, em hebraico, vão se completar. Sabemos que tem muitas mulheres no Brasil, né, em língua portuguesa, em alguns lugares, que tem o nome de Maria. E nós sabemos que muitas vezes tudo isso é por questão de devotação, né? Todas as mães, mãe de todas as mães, muitas mães são devotas a Maria, mãe de Jesus, né? Então essa escolha é muito sublime, né? Então é um nome, né? Por isso mesmo escolhida por Deus. É um nome muito especial. Então Maria era essa mãe dedicada, devotada a Jesus, seu filho. Por onde Jesus ia, Maria ali estaria presente. Maria ali estaria com seus traços de bondade, de amor, né, de dedicação profunda ao seu filho e observância. Então daí percebemos a sua interação, sua conexão e plena atitude de amor a seu filho e a fé em Deus misericordioso em todas as suas passagens da vida. Porque Jesus não levou uma vida assim muito fácil, né? Ele teve que fugir de diversos lugares, ele teve que enfrentar muitas coisas. As pessoas tinham um pensamento completamente diferente naquela ocasião acerca da religião, da conexão do Deus Pai Todo-Poderoso, né? O nosso Pai, o nosso único Deus. Então, qual era a conduta de Maria? Seguir Jesus, amar Jesus, compadecer-se por Jesus. Então, por conta lá já desses poucos anos de diferença que Jesus entre os 12 reaparece na história, né? Aos 30 e poucos anos, conta que Maria pede a Jesus que ele fosse trabalhar com o Pai para ter bons exemplos. Ele disse: eu já estou com meu Pai, mas não tem problema, eu tenho que seguir o exemplo material da minha casa. E aí segui os passos do pai José e aprendia, né, o serviço de carpinteiro também. Um homem simples, humilde, aprendendo a fazer móveis com seu pai e fazendo, né, por amor e caridade a toda a humanidade, os outros serviços para as almas em sofrimento. Maria seguia Jesus, né, e ao saber a decisão do Sinédrio, ela regressa à oração, né, e em silêncio e em pranto implorava o favor do Pai Celestial. Confiava em Deus, sempre. Maria de Nazaré era muito forte e ela queria combater a situação que Jesus se encontrava, porque ela sabia que Jesus era um homem puro, sabia que Jesus era um homem bom. Então ela, com desassombrado ânimo, ela queria enfrentar essa situação, queria entrar onde Jesus estava preso, para falar com as pessoas, interceder por ele. Confiava em Deus, pedia também, suplicava, multiplicava sua rogativa ao céu, né, em sua maternal aflição. Desse modo, vai se dar em várias passagens da vida de Jesus que Maria apresenta desde cedo essas aflições acerca do seu destino. Porque seu coração materno suspeitava de muito tempo os riscos que circundavam aquele que tinha a personalidade marcada para modificar o mundo e salvar a humanidade. Ela já pressentia no seu coração de mãe. Maria não compreendia muito, jamais diante daquelas circunstâncias tão dolorosas. Por que Jesus tinha que passar por tamanho sofrimento? Então Maria vibrava pela intercessão do Pai sobre o destino de Jesus. Sempre ela pedia por ele. Ela não compreendia muito bem aquele cruel, né, desígnio, aquela trajetória difícil. Mas ela não tinha noção que esse desígnio, aquele sofrimento que estava reservado a Jesus, fazia parte de uma grande e de tão edificante o desígnio de levá-lo à conexão maior com o Pai.
E naquele quadro, né, complexo de justiça, Maria vai flagrar o olhar muito triste de Jesus, melancólico, intraduzível do Mestre Jesus lá por volta da crucificação. Nesse momento, ele recomenda a João a recebê-la como mãe e a ela recebê-lo como filho. Nestas palavras, Jesus misericordiosamente olha para o sofrimento da mãe e diz assim: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ele fala para João, porque João, todos os discípulos se afastaram, né, de Jesus, todos entraram naquela situação difícil, de difícil acesso à situação de Jesus para não serem também flagrados, presos e condenados, né? Eles tiveram medo, que é natural. Ninguém ali estava assim a pé de igualdade com o Mestre Jesus em elevação espiritual. Apesar da sua dedicação extrema, né, João também se afastou. Mas logo ele retorna para participar e ver esse suplício para amparar Maria, né, junto daquela situação toda. Então foi nesse momento que Maria passa a compreender que seria revelado ao mundo a maior necessidade de cessar todo esse egoísmo. Porque o que ela viu nos olhos de Jesus? Ela viu que Jesus entrega sua mãe para um dos seus discípulos para ela protegê-lo. E ela percebe também no olhar de Jesus que a recíproca vai ser verdadeira. Ela entrega João, né? Ele entrega João para ser filho de Maria, para ficar no lugar de Jesus. Então, aos pés da cruz, ela contempla esse suplício e ela vê e percebe, né, na mensagem de Jesus que todos os corações deveriam ter um amor abundante, né, uma cota imensa de amor. Não só um amor familiar, mas para todos, para com todos os necessitados do mundo. Então, ela sente a necessidade de amparar não só a família circunscrita a Jesus e a ela própria, mas a família universal. Então, após compreender tudo isso, os verdadeiros desígnios de Deus na vida de Jesus, ela ajoelha-se ao pé da cruz, contempla o filho morto e vai repetir as inesquecíveis afirmações. Ela vai dizer: Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Exatamente como ela houvera dito na saída do templo, né, lá de Sião, o templo das virgens, que quando ela volta para a sua casa, ela se ajoelha à porta do templo antes de sair e fala essas palavras aí, que está cumprindo, né, a palavra de Jesus, do Mestre de Deus, e ela é a serva do Senhor. Então, meus irmãos, qual mãe, senão Maria, diante de tamanha dor e injustiça, diria com tanta anuência tais palavras, né? Estou aqui para cumprir a tua palavra, né? Mesmo diante de todo o sofrimento daquele filho que ela amava tanto. Então, já no terceiro dia, Jesus aparece, né? Ele aparece a Maria de Magdala, a chamada ressurreição. Na verdade, aí nós já sabemos nesses episódios o que querem dizer. É a materialização. Jesus vem e traz aos discípulos a boa nova. Ele aparece novamente para os incrédulos. Materializa-se no monte para 500 pessoas na Galileia, entre fenômenos luminosos e linguísticos. Todos os povos ali presentes vieram da Panfilha, do Egito, da Líbia, Capadócia. Todos ouviram, cada um, o que Jesus diria em seu próprio idioma. Então, assim, que fenômeno lindíssimo não tenha sido esse, né, para tantos que eram incrédulos, que eram os incrédulos. Entretanto, esses fenômenos para Maria de Nazaré, na verdade, ela é como se fosse dispensado, porque ela trazia seu filho no coração eternamente. Então, se olhar, o contemplava em todos os cantos, ela via Jesus nas estrelas, no perfume da flor, né? Sua voz estava internalizada na sua alma materna. Jesus era o amor de sua vida. Jesus era a sua própria vida. Né? Então, quão rica é essa experiência de uma mulher magnânima, né? Dar luz a um ser tão maravilhoso, obstinado para o amor, né, universal. Então, qual teria sido o destino de Maria após essa passagem de Jesus, né? Então, os discípulos combinaram que tinham de se separar para divulgar a boa nova.
Maria segue para Bataneia, lá onde estavam parentes mais próximos de José. Eles esperavam muito carinhosamente para recebê-la. E aí Maria vai sentindo o peso da saudade no seu coração e o rolar silencioso de todos os anos. Mas os seguidores de Jesus, né, eles, ao mesmo tempo, não impedindo toda essa intenção de divulgar a Boa Nova, eles discutiam em tom áspero sobre as coisas, as lembranças do mestre, como se fosse assim um pouco de desentendimento, e isso causava dissabores e tristezas a Maria. Então lá na Bataneia, pretendia-se manter uma aristocracia espiritual por conta desse parentesco de José, né? E que era parente, né? O pai de Jesus, que desencarnou com 40 e poucos anos. Então, já tinha algum tempo que ele já tinha desencarnado. Então, em Jerusalém, os judeus e os cristãos também se digladiavam. Então, assim, quanta coisa estava acontecendo para poder essa boa nova, essas notícias maravilhosas sobre a vida, que a vida continua, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Cristo verdadeiro, né, o Filho do Deus. Então, as pessoas ainda tinham que certas ideias assim que meio uma não concordava com a outra, quer dizer, até se organizar tudo, muitas dores Maria sentia, muita tristeza. Já na Galiléia os cenários se entristeciam, se modificando a natureza, quer dizer, Jesus, né, volta ao mundo espiritual e as coisas continuam acontecendo. Maria observa com tudo isso o vinho transformando-se em vinagre do martírio, né? Maria sente saudade e eleva seu maternal coração ao céu. Ela nunca deixa de ter essa saudade, mas também ela nunca perde a força, ela nunca perde a fé. Então esse amor por Jesus e pela vida que alimentava, né, a seiva da vida na revisão minuciosa de tudo que ela lembrava, as lembranças mais queridas com seu filho Jesus. Recordava Jesus menino nos seus braços na noite, né, na noite do mais belo mistério. Tudo era saudade para Maria. O primeiro beijo, a Nazaré feliz e iluminada, a casa, a fonte amiga, as sinceras afeições, o lago majestoso, tudo isso, né, em meio ao Filho adorado que trabalhava e amava, soerguendo-se na mais elevada concepção de Deus e entre os homens aqui na terra. Aí então, nesse processo todo de Maria ter saudade de Jesus, ela o via em sonhos. E aí Jesus aparecia, né? Seus sonhos eram cheios de esperança, né? E deles, de todos esses sonhos, Jesus participava, jubilava-se, participava, né, das cariciosas recordações de sua mãe. Então, era como se fosse um sonho revivido, algo como se fosse muito presente e real. Jesus estava ali em seus sonhos. Então, Maria de Nazaré é isso, um anjo doce, né? É uma flor de Deus que nasce também para amparar os sofredores, né? Qual é a atitude maior de amor de Maria depois que Jesus atravessa o portal da existência e segue junto do Pai, né? O que é que ela faz? Ela vai dar seguimento à obra de amor do Mestre Jesus. Maria é isso. Lá em Éfeso, né, o filho de Zebedeu, João, aquele que Jesus prometeu que a mãe seria a mãe dele, que ele seria filho da mãe, né, de Jesus, filho de Maria também. Então João volta na Bataneia, né, porque ele nunca esqueceu essas promessas, essas recomendações que Jesus fez já na cruz. Então ele vem oferecer seus préstimos a Maria, né, a sua mãe também. E isso era um pedido do Mestre Jesus. Ele também era filho de Maria e Maria era sua mãe. Então ele vinha para dar suporte a essa estrada que Maria estava ainda por atravessar, né? Em contribuição com a obra do Mestre. Maria escutava tudo o que João tinha para lhe contar, escutava todos os planos de João. E ele queria, na verdade, era uma associação de interesses espirituais, continuar a obra que Jesus confiou a ele, né? Então ele ganha uma casa de presente, uma choupana, né? E vai morar, chama Maria para morar com ele. Então ele tinha passado um tempo por fora e não tinha ainda regressado com esse intento, porque ele ainda não tinha um lugar para abrigar Maria. E eles vão conviver juntos, né? Alguns anos. Os dois
se desdobravam na tarefa do mestre, sempre amando, amparando, João por todos os cantos, passando, evangelizando as pessoas, e Maria atendendo todos os corações necessitados de bênçãos divinas, todos desamparados de toda sorte, os leprosos, os estropiados, os infelizes, né, os amargurados, todos aqueles que estavam entristecidos em várias vicissitudes da vida. Então, por isso mesmo, essa choupana ficou conhecida como a Casa Santíssima, né? Isso se deu a partir do momento em que um leproso, tendo sido aliviado as suas chagas, né, na visita que ele teve lá com Maria, ele disse: Senhora, vós sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. Então a casa ficou conhecida como Casa Santíssima, ela como Mãe Santíssima, mãe de todos os sofredores que a procuravam, né? E ela atendia a todos com o maior desvelo. Então atendia a todos com bastante amor, como se estivesse ali no lugar do Mestre Jesus. Atendia a todos sem nenhuma precaução de doença, de pobreza, atendia a todos com o maior amor. Então um dos mais aflitos, né, pergunta a Maria: minha mãe, como posso vencer minhas dificuldades? E ela amorosamente olha para ele e diz com espírito muito maternal: isso também passa. É o que Chico, né, fala para a gente, que Maria diz assim: isso também passa, todo sofrimento, isso também passa, todo e qualquer sofrimento. Então, a gente vai observando nessas passagens, né, como vai se construindo o mundo, né, do Evangelho de Jesus que a gente conhece. Então Paulo de Tarso volta, né, para visitar Maria, mãe de Jesus, naquela casinha singela, com vista para o mar, que a grande beleza era a vista para o mar e a sua pureza, né? Mas ficou muito impressionado com a simplicidade daquela mulher, né? Na verdade era um anjo vestido de mulher. Então ela narrava várias passagens da vida, né? Várias passagens. E Paulo passava por ali e estava com bastante dificuldade, porque ele viajava muito. Ele viajava muito pregando o Evangelho de Jesus. Então ele queria escrever o Evangelho, mas não tinha tempo para isso. E aí ouve as histórias de Maria, se interessa por esse caso, e ele volta, né? Viaja e volta, quer voltar. Mas ele foi preso na Cesareia. Então Paulo, a partir daí, ele carrega Lucas para a redação do Evangelho. Então por isso que muitas vezes, né, o Evangelho de Lucas é também conhecido como o Evangelho de Maria. Então são histórias belíssimas, assim como se deram essas coisas, como surge, né, o Evangelho, como surge o Evangelho no lar também, porque Jesus com todos dividia a boa nova, as suas esperanças, né? E aí todo mundo ia aprendendo um pouco com Jesus. Indo ao céu, como foi que Maria desencarnou? Maria, olhando o mar, sempre recordava as louçanias da Boa Nova, né? Então, num dia de crepúsculo bastante iluminado, ela entregou-se às orações em rogativa a Deus por todos que se encontravam em angústia de coração, né? Por amor a seu filho. Então, em meio a essas meditações, Maria, sempre meditações muito profundas e amorosas, ela vê aproximar-se nesse dia um pedinte, né? Vamos considerar, como muitos dizem, um miserável. E ele diz assim: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maria convida esse pedinte, esse transeunte, né, assim desfigurado, a entrar na sua casa. E diante de tanta bondade, de tanta simpatia, ele conversando com ela percebe que ele tem, esse peregrino tem uma voz celestial que conforta o seu coração. Maria estava muito impressionada com tamanha devoção. Ninguém chegava naquelas paragens para oferecer nada, a não ser, né, pedir sempre uma ajuda por aqui, por ali. Mas para dar mesmo, ninguém chegava para oferecer. Mas ele tinha uma voz meiga e carinhosa e ela recordava essa voz. Então, nesse momento, Maria se emociona, né? E o hóspede que estava ali lhe estende as mãos generosas e falou com profundo amor: minha mãe, vem aos meus braços. Ela olha as mãos nobres deste homem e vê duas chagas. Examina os pés
e vai ver igualmente as úlceras ali cravadas, iguais a do Cristo, e brada com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E ela passa mais a examinar, né, a lateral, né, do peito de Jesus, e ali vai encontrar também, né, a cicatriz do lançaço lá já perto do seu coração, daquelas lanças que foram para verificar se Jesus realmente estava morto, e reconhece ali o seu filho. Então, nesse episódio de vasta ternura, Jesus responde: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Ela queria ainda dizer alguma coisa, mas seu corpo estava paralisara. E mais ainda que seu corpo tivesse paralisado, ouvia ecos de saudação do anjo, parecendo uma música de 1000 vozes cariciosas que vinham do céu. Então, neste momento, dois humildes homens, né, e Maria vai e serenamente ela traz aquela expressão, né, que está sendo acompanhada por anjos celestiais. Dois humildes homens foram a Éfeso, né, encontrar João, que estava a serviço do mestre pregando, e João vem com esses dois homens assistir os últimos instantes daquela devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Maria estava com a expressão absoluta de serenidade. Absoluta de serenidade. E então Maria ainda espera por longas horas, né, a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. E depois Maria é levada ao encontro do Pai, sendo buscada por Jesus, de seu próprio braço, de seu próprio abraço. Ela é reconfortada, recambiada para o mundo espiritual, depois de haver cumprido tamanha missão, belíssima, uma missão de poucas mulheres da humanidade, que é trazer à luz um filho magnânimo, de espírito, de altíssima escola como Jesus. Mas a vida de Maria não acabou aí. Nós sabemos que o portal da existência, ele se alarga depois do desenlace. E Maria continua seguindo Jesus no mundo espiritual, seus ensinamentos, com sua magnânima força, virtuosíssima Mãe Santíssima, que abraça todos os sofredores em decorrência das vicissitudes que nós passamos aqui, especialmente no Hospital da Esperança, em que ela trabalha afinco, sobretudo pelas mães sofredoras que têm, por desventura, os seus filhos elevados ao suicídio. Então Maria de Nazaré é essa mãe de todas nós, que se compadece com o sofrimento de todos os seres humanos, porque todos os seres humanos, todos nós, em Cristo somos irmãos. Então Maria é mãe de todos nós, assim como o Pai Celestial é o nosso Pai, em tudo, para sempre. E hoje estamos aqui finalizando a nossa fala com muita alegria. Claro, me desculpando por não ter, talvez, trazido à tona todas as mais interessantes histórias de Maria de Nazaré junto a seu filho. Mas, carinhosamente, eu dedico essas palavras e ainda oportunizando ser uma fala que possa se estender em outro momento, para que a gente possa observar um pouco mais, falar sobre Maria e a continuidade dos seus trabalhos no mundo espiritual, que é de grande importância, de grande valia. Então, Maria de Nazaré recebe o nosso carinho eterno aqui da terra, todos nós que compreendemos essa história belíssima, e nós agradecemos por ter tido a dádiva, termos tido a dádiva de receber Jesus Cristo como nosso mestre, como nosso governador, através de uma estrela tão fraterna, de uma flor tão enriquecida pelo olhar de Deus, como foi Maria de Nazaré. Tenham todos uma boa noite, muito boas reflexões, muito obrigada por esses instantes que estamos juntos, levando os nossos pensamentos ao Mestre, agradecendo
e a Maria de Nazaré, por sermos tudo que somos na nossa vida, com o aprendizado da doutrina dos Espíritos, que tanto nos tem ensinado e tanto tem nos confortado durante toda a nossa existência. Estudemos um pouco mais, nos confraternizemos com o amor de Jesus e da nossa Mãe Maria Santíssima. Muito boa noite, muito obrigada. Eu sou Cláudia Castro, que eu não falei no começo, mas assim, uma apreciadora constante da doutrina espírita. Espero tornar-me cada vez mais alguém que possa buscar para dividir com todos que possam querer escutar ou dedicar um pouco do tempo para escutar algo mais sobre a doutrina. Muito boa noite, obrigada. Estamos chegando ao final, meus irmãos. Que lindo, que bela palestra da nossa irmã. Prestemos bem atenção. Essas palavras que eu digo a vocês. Que bom nós dormimos esta noite, depois de ouvir uma palestra nessa qualidade. Agradeço a ela e peço a Jesus que sempre a ilumine, para que ela continue distribuindo esse pão maravilhoso que Jesus disse: eu vos dou esse pão que alimenta o Espírito. E agora, meus irmãos, vamos cantar mais uma música que veio através da nossa intuição, que é exatamente para todos que estiverem sentindo algo. Preste bem atenção, todos que estiverem sentindo alguma coisa, vibrem, porque nesse momento as mãos misericordiosas de Jesus estará colocando em nós salutar e benéfico que cura as nossas dores morais e físicas. Tu me convidou, eu estou aqui, seguirei contigo e serei feliz. E nesta caminhada a luz vai brilhar e logo as trevas vão se dissipar. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, com o vosso amor. Cura-me, Jesus, cura-me, Jesus, cura-me, Jesus, com o vosso amor.
vibrar pela saúde dos nossos irmãos que se encontram no leito da dor em todo o planeta Terra, todos aqueles que foram acometidos pelo coronavírus, aqueles que estão sofrendo, os que estão desencarnando, que seja realmente enviado às colônias espirituais, os tristes e os oprimidos sejam, nesse momento, agraciados com a visita dos mentores espirituais para os alegrarem, que nesta noite todos nós sejamos visitados pelos nossos mentores e os guias espirituais, e que Jesus ilumine toda a humanidade e coloque no coração dos governantes das nações amor, muito amor, para que ele possa respeitar os seus governados, assim como os governados respeitem os seus governantes. Pedimos também pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, que o nosso irmão Ismael, governador espiritual da nossa pátria, nesse instante, ilumine todos os nossos políticos para que eles sejam honestos, governem com amor, com respeito, respeitando Deus acima de tudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Que Deus dê uma boa noite a todos e muita paz.